No capítulo 4, você vai aprender o sistema de coordenadas do AutoCAD, como entrar com medidas precisas no desenho e as ferramentas de precisão do AutoCAD. E com pontos conhecidos dentro do sistema cartesiano. Nós vamos começar vendo as coordenadas absolutas. A coordenada absoluta especifica um ponto x e y dentro do plano cartesiano. Eu vou exemplificar aqui para vocês como a gente cria um retângulo de 100 unidades por 50 unidades dentro das coordenadas absolutas. Eu entro no comando linha. Quando o AutoCAD pede o primeiro ponto, eu vou especificar a coordenada 0, 0 do sistema cartesiano. Então, é 0 no x e 0 no y. Vejam que ele pega o ponto 0, 0 ali no cruzamento do plano cartesiano x e y. Em seguida, o próximo ponto vai ser a coordenada x no eixo 100 no eixo x e 0 no eixo y. O próximo ponto vai ser a coordenada 100 no eixo y e a coordenada 50 no eixo x. Em seguida, eu vou ter a coordenada 0 no eixo x e a coordenada 50 no eixo y. E para finalizar, eu vou finalizar no mesmo ponto que eu comecei, a coordenada 0, 0. E mais um Enter para finalizar o comando. Então, aqui a gente viu como criar um retângulo usando, em vez de eu digitar os valores do comprimento das linhas, entrando com coordenadas absolutas. Em seguida, nós vamos ver o mesmo exemplo trabalhando com coordenadas relativas. As coordenadas relativas, como você pode entender melhor pela explicação do livro, ela especifica um deslocamento em relação ao último ponto. Por isso que ela é chamada de relativa. Vamos ver como é que a gente escreve isso aqui. No comando linha. Agora, para iniciar o primeiro ponto, eu posso começar por qualquer ponto na tela, porque eu vou dar distâncias relativas ao último ponto. Então, eu vou clicar um ponto qualquer para me iniciar. E o próximo ponto, eu vou digitar o seguinte, ó, eu vou digitar o sinal de arroba, uma distância no eixo x, que vai ser o valor 100, vírgula, uma distância no eixo y, que vai ser o valor 0, porque eu não vou andar nada em relação ao eixo y. E aí, ele me criou uma linha com o comprimento 100. Em seguida, eu vou ter uma linha no comprimento 50 no eixo y. Então, eu vou digitar arroba 0 no x e 50, que vai ser o meu deslocamento no eixo y. O próximo ponto, sempre digitando arroba, vai ser um deslocamento negativo de 100 unidades no eixo x e nenhum deslocamento no eixo y. Então, vai ser menos 100,0. Em seguida, para eu voltar no meu ponto inicial, eu vou ter um deslocamento de 0 no eixo x e um deslocamento negativo agora no eixo y, de menos 50. Enter para finalizar. Vejam, eu construí a mesma figura usando coordenadas relativas. Nós vamos ver o mesmo exemplo agora com as coordenadas polares. A diferença das coordenadas polares para as relativas e para as absolutas é que elas trabalham com um ângulo. Então, eu vou dar o deslocamento da minha linha, o comprimento da minha linha e o ângulo. Vou repetir o comando linha. Vou clicar um ponto qualquer, eu posso começar em qualquer ponto na tela agora. E agora, eu vou digitar o seguinte, arroba, sempre com arroba, o deslocamento, né, o comprimento da minha linha, que vai ser 100, o sinal de menor para especificar ângulo, em qual ângulo? No ângulo de 0. Se vocês acompanharem pelo livro, eu estou explicando lá que o AutoCAD considera o ângulo 0 no lado das 3 horas do relógio. E o ângulo de 90 nos 12, e assim por diante, contando o sentido positivo dos ângulos. Para mim construir agora a linha no eixo vertical, então eu vou ter um deslocamento, então arroba, qual vai ser o meu deslocamento agora? 50 unidades. Sinal de menor no ângulo de 90 graus. Muito bem, construí uma linha com 50
no sentido vertical. A minha próxima distância, então eu vou colocar arroba, eu vou colocar aqui o valor da minha distância, vai ser 100. E agora eu vou no sentido do ângulo de 180 graus. E para fechar a minha sequência, arroba, qual vai ser o meu deslocamento agora? 50, num ângulo para baixo de 270 graus. Mais um Enter para finalizar. Então, vejam, eu tenho várias formas de entrar com distâncias no AutoCAD, usando as coordenadas ou simplesmente como no exemplo do capítulo anterior, em que a gente desenhou a mesma figura somente digitando as distâncias. Outra ferramenta importante no AutoCAD são as ferramentas de precisão. Então, a gente tem aqui um botão que a gente liga o OSNAP. O OSNAP é um ímã, como se fosse um ímã, que ele reconhece pontos geométricos importantes no desenho. Então, com facilidade, ele encontra o ponto final de uma linha, o ponto médio, o centro de um círculo e etc., como vocês podem acompanhar pelo livro. Eu vou colocar alguns exemplos aqui. Então, essas opções aqui que estão ligadas, que tem o tique, são as opções que já estão ativadas. Então, eu vou ativar aqui, por exemplo, o ponto médio. Se eu vier com o desenho da linha aqui e passar o meu cursor por essa linha aqui, ó, ele identifica com um triângulo o ponto médio dessa linha aqui. E eu consigo pegar com precisão. Ó, ponto médio da outra linha, o ponto médio dessa linha aqui, ponto médio dessa linha e o ponto médio dessa linha. Então, vejam que eu consegui desenhar uma figura dentro da outra, acertando especificamente pontos médios. Se eu não tivesse esse botão ligado, eu não conseguiria encontrar com precisão o ponto médio daquela linha. Vejam, eu passo o cursor aqui e vem um ímã que está pegando somente o ponto final. Cada ponto geométrico que eu pego com precisão, o AutoCAD me especifica com uma etiquetinha e um símbolo. No caso do ponto médio, o quadradinho. Então, aí eu consigo pegar somente o ponto médio, o ponto final. Vou fazer um círculo aqui agora. Se eu quiser encontrar o centro desse círculo, como eu já liguei aqui, vou desenhar um outro círculo com o mesmo centro desse. Então, quando eu entrar na ferramenta do círculo, basta eu passar o cursor pela linha do primeiro círculo, que ele já identifica o centro desse círculo. Basta eu clicar em qualquer ponto, e ele encontrou o centro do primeiro círculo, e eu posso desenhar um segundo círculo. Então, dessa forma, a gente pode encontrar os principais pontos geométricos que estejam ligados aqui nesse botão do OSNAP. Deem uma olhada no livro para acompanhar as outras opções.